galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Brasil Tá Vendo. Que alegria ter você aqui com a gente. Olha, juntinho é só gratidão, porque graças a você que o nosso podcast está crescendo cada vez mais com a sua energia, com a sua participação. Por isso, não se esqueça, não adianta só assistir, né, Vagninho? Tem que se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações aqui do nosso podcast, porque tem aqueles cortes também que são show de bola, que é muito legal. E aproveita e já segue também as nossas redes sociais no Instagram, Pode O Brasil Tá Vendo, e no TikTok, podcast O Brasil Tá Vendo. E é claro que eu não estou sozinha, estou aqui com o meu parceiro, o meu apresentador Estamos todos combinando, gente. Olha aqui, Vagninho, ó. Olha, tom sobre tom. E o nosso convidado hoje é muito especial e é de peso, hein? Que carreira, gente. Olha, não é isso, Vagninho? De peso. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com você. Tudo que a Ari falou eu assino embaixo, porque realmente é importante você se inscrever aí no nosso canal, porque você faz parte do nosso projeto e conhece todos os nossos episódios. Toda semana a gente está aqui com um convidado muito especial, convidado incrível. E é óbvio que hoje não é diferente. E eu vou falar, vou afirmar, na verdade, algo para vocês, porque assim, tudo que eu falar de bom dele é suspeito, eu sou suspeito, porque ele é meu amigo. Verdade, conheço a esposa, conheço os pais, conheço esse cara incrível. E não é só por isso que ele tá aqui hoje, não. Não é só por isso. É porque ele tem uma trajetória linda, tanto de vida quanto na dramaturgia. Olha aí, Ana, que dramaturgia. Gente, arrasa. Ele é um ator incrível. Olha, eu já dando spoiler, já que você falou dramaturgia, todo mundo Bora, já sabe. bora entregar logo. Né? Vamos entregar, porque ele também é formado em educação física, que eu fiquei sabendo. É, isso aí, muita gente que já segue ele, ou que conhece o trabalho dele, não sabia. Mas vão ficar sabendo disso e muito mais. Então eu quero receber aqui com muito carinho, de braços abertos, ao Rafael Montaner. Eu ia falar Montagner. Olha só, muito obrigado, muito obrigado. Olha, depois de vocês me levantarem essa bola toda, se eu não fizer esse gol agora, eu vou sentar no banco. Olha, você sempre faz gol. Não sei se vai fazer muito gol, mas que vai fazer vai narrar muito bem, porque eu conheço esse fala, hein, galera? Olha só, mas antes de tudo eu queria agradecer a oportunidade da fala, porque a gente vive num mundo hoje de tanta comunicação e de que tantas pessoas têm tantos canais, porém muita gente fala muita coisa, mas o conteúdo às vezes não é relevante, às vezes o conteúdo não soma, às vezes o conteúdo não edifica. E aqui no podcast de vocês, O Brasil Tá Vendo, é super edificante. Então eu me sinto honrado ter esse espaço de fala aqui para poder levar a minha mensagem, poder compartilhar um pouco da minha história e a pessoa que está em casa, que está assistindo aí, poder se inspirar em alguma coisa. Quer dizer, se a gente soma, é melhor que subtrair. Nós é que estamos honrados, né, Wagner? Verdade. Agora, com só uma certeza. curiosidade. O seu nome se pronuncia, né? Montagner ou Montagner? Olha, é Montagner. É que Montagner é da forma que você lê, né? Então fica mais fácil. E eu acho muito indelicado quando uma pessoa vem até mim e fala: poxa, Rafa, que legal, ô Montagner, não sei o quê. É um afeto, é um carinho tão grande que assim não cabe a mim a corrigir, né? Cabe a mim apenas a receber. Afinal de contas, a gente sempre sempre leva através da arte, através de tudo que a gente se propõe a fazer, eu acredito nisso, em edificar, em somar, em criar pontes. Então, se uma pessoa vem com carinho, com o braço aberto, se você quiser te chamar de meu docinho de coco, tá tudo certo, meu docinho de coco, vamos junto. Casa. Muito bem, arrasou. Cara, quero dizer de verdade que eu e a Ari, a gente tá muito feliz de receber você aqui, tá bom? Vamos contar a sua história, você vai contar a sua história aí, porque eu sei que é uma trajetória de vida linda e você tem muitos projetos que ajudam pessoas, inclusive. Isso é muito Eu posso ficar à vontade? Opa, demorou, pode ficar à vontade. Ele já falou que é um perigo falar isso pra tudo. Deixa eu tomar uma água. Mas é isso mesmo, todos os nossos convidados a gente gosta de deixar bem à vontade, como se você estivesse na sua casa, pra você entregar tudo, viu? Porque aqui não tem filtro, né, Wagner? Exatamente, Não tem Rafa. filtro. Eu sei que você iniciou na TV, Sim. né, com novela em 2007, mas você tem uma longa trajetória. Você desde pequeno sempre gostou de artes? É o seguinte, por que? A pergunta que eu gostaria de responder é por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço arte? Eu vim de uma superação de vida através da arte. Porque eu já vou começar logo falando o porquê que eu faço, o porquê eu faço. Eu tive, na minha adolescência, antes de existir essa palavra bulimia, de bullying, eu tive bulimia e anorexia. Então, eu passei em psicólogos, em terapeutas, passei numa porrada de médico. E uma psicóloga falou: por que você não faz teatro?
Eu nunca tinha tentado isso. E eu estava num processo, isso é uma doença seríssima, que é a distrofia da própria imagem, você come. Isso faz muito tempo, tá? Então, o que aconteceu? Nesse meu processo, quando de adolescência, eu fui para um teatro simplesmente para poder me desenvolver. Simplesmente para poder interagir. E nesse processo eu me encontrei. A gente brinca que a gente foi picado pelo bichinho da arte, né? E eu transformei as minhas dores em vitórias. E eu falo em vitórias não na maneira presunçosa de ser aqui, porque eu acredito que tudo que tem um propósito, que você... normalmente não é um tambor, né? Eu digo que quando uma pessoa bate no tambor, o tambor ele faz muito barulho, mas é oco por dentro. São pessoas que têm muito a falar, a dizer, mas com pouco propósito. Hoje eu faço o que eu faço e falo o que eu falo porque eu tive um passado que me justifica isso, que me foi uma construção. E a arte chegou assim na minha vida, através de dor. Então eu hoje faço teledramaturgia, eu vim do teatro por conta disso, porque eu sofria essa doença na minha juventude e eu fui fazer um teatro despretensiosamente, que inclusive o teatro tem essa predisposição também, para você se desenvolver como ser humano, como interação. Tem pessoas que nem seguem a carreira, né, de ator, de muito, atriz, mas fazem o teatro exatamente para se soltar. Para se soltar, ou porque está passando por um processo de depressão, ansiedade. Exato. E foi o meu caso. E foi o meu caso. Então, Rafa, só pra gente entender um pouco melhor. Você não tinha a ideia de você ser um artista, de você ser famoso nessa fase, nem antes disso. Você não se imaginava um artista. Inclusive, Wagner, eu acho que assim, a fama, isso é muito complicado você falar num mundo hoje que todo mundo quer até 15 minutos de fama. Todo mundo quer chamar a atenção pelo que faz, né? E aí eu volto e bato nessa tecla até repetidamente. Propósito. Nada contra, nós temos espaços para os influenciadores, nós temos espaço para todo mundo. Eu acho que hoje a mídia se multifacetou e tem um propósito para tudo. O meu caso, eu sou ator. Quando às vezes uma pessoa vai me entrevistar ou falar alguma coisa, não, porque o influenciador fala, olha... A gente acaba influenciando, só que eu entendo o influenciador como uma carreira também, que tem gente que vive disso, né? Eu falo, olha, o meu processo veio através da interpretação. Então, eu construí a minha carreira assim. Então, a fama, você pode ser afamado ou difamado. Exatamente. Tem um hiato muito grande aí, nesse meio aqui, para você entender aonde você vai fazer. E a arte, ela sempre me completou. A arte sempre me preencheu. Eu sempre me encantei pelo contar histórias, ter outras vidas para poder contar histórias e ser ponte para tocar outras pessoas. Isso não é demagogia, isso é o que acontece através da arte, né? E por isso que eu comecei também a me especializar. Eu fui, como eu disse, brincando com vocês aí, que nem a Fernanda Montenegro diz, né? Um ator, ele nunca pode ter tempos mortos. Foi o que o teatro me preencheu naquela época, porque era o que eu tinha, a minha bagagem naquela época. E abrindo uma vertente, um parênteses aqui, a educação física, que é onde você me anunciou que eu também sou, mas eu nunca exerci, foi justamente para isso, para entender o porquê do alimento, de vez eu comer e achar que estava engordando, e não estava engordando. Eu simplesmente estava com uma doença de distrofia. Eu olhava, a imagem era distorcida. Por que os alimentos faziam aquilo no corpo? E como que eu ficava saudável? Então, como eu disse, eu peguei as minhas dores e transformei em troféus. Foi Rafael, isso que eu fiz. Vamos frisar, eu acho importante você falar sobre esse assunto, porque com certeza tem muitas pessoas que estão assistindo, que já passaram por isso, ou conhece alguém da família, ou até mesmo um amigo, que passa por esse processo. Ainda mais porque hoje em dia as redes sociais, elas colocam aquele tipo de pessoa que você tem que seguir um padrão de beleza, e os jovens, eles estão, às vezes, deixando de comer, estão realmente passando por isso, por depressão, por ansiedade, anorexia, bulimia. Então, quando foi a idade... quantos anos você tinha quando você passou por isso? A idade do bullying, que é no colégio, 14, 15 anos. É bem essa a vaidade, fase. Os hormônios explodindo. Que tudo você acha que é feio, Tudo. Né? Aí nasce a espinha na ponta do nariz e você fala, vou morrer com essa espinha na ponta do nariz. Quero morrer, minha vida acabou. Sabe, os hormônios. Isso mesmo. E você foi atrás do teatro por indicação de alguém ou você partiu de você? Como que surgiu essa A profissional fez uma sugestão. Né? Você A falou médica te indicou. E a sua família? A minha família é uma bênção. A minha família, eu sou um privilegiado na vida. Eu posso, olha, porque assim, eu vim de uma classe média,
Meu pai é ex-metalúrgico, minha mãe é ex-enfermeira aposentada, e eles sempre me apoiaram em tudo. Eu vim de um lar que, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque a gente entende como que é o mundo aí fora, é a grande maioria. Eu nunca passei por pai que bate em mãe, ou vice-versa, droga, violência doméstica, bebida. Então, assim, eu tive uma infância saudável. Uma infância que é onde a família se abdicou para os estudos e para o bem-estar da minha saúde, tanto mental quanto física. Uns pais que se dedicaram. Tanto que eu tento fazer isso agora na minha vida com a minha esposa, com a minha família, né? Então, assim, os meus pais, o único acordo que meus pais fizeram comigo era, Rafa, filho, você tá bom, você quer fazer na área artística? A gente faz. Você quer fazer teatro? A gente faz. Só faça uma outra faculdade. Vamos pensar junto em família. Meus pais sempre me provocaram no sentido, por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Nunca existiu isso. É assim e acabou. Lógico que tem momentos que o pai e a mãe têm que impor, como justamente... Ainda mais na juventude, né? Que às vezes você acaba se iludindo por algo, né? vendo alguma coisa... Mas meus pais sempre me provocaram a pensar. Filho, você tá fazendo isso, mas você viu o que aconteceu? Você colocar o dedinho na tomada, você vai tomar choque. Tá bom, mãe, coloca o dedo na tomada. Ela falou, viu, filho, você colocou o dedo na tomada, você tomou choque. É lógico que é uma brincadeira, mas minha família sempre me criou assim. Sim. Eles me ajudaram a criar um raciocínio lógico para as coisas, né? Então, Você entender a consequência do seu ato. Sim, sim. Até quando eu estava doente. Até quando estava doente, já que a gente está tratando desse ponto inicial, foi isso. Os meus pais me proporcionaram justamente isso. Então, eles nunca criaram muros. Eles foram pontes para mim, transpor as minhas dificuldades. Isso é de suma importância, o lar. Porque é no lar que você aprende a ter educação, aprende a ter senso de valores. É tudo no lar. É importantíssimo a presença do pai e a presença da mãe no lar. É nisso que eu pauto a minha vida. Né? Então, foi mais ou menos assim que veio esse pontapé, esse start para a área artística. Aí depois o desenrolar é outra, né? Aí o início foi desse. Aí você se apaixonou e engatou. Qual foi a sua primeira peça? A minha primeira peça foi um curso que eu fiz no Teatro Oswaldo Montenegro, do Deto Montenegro e o Candé, que foi a Dança dos Signos. Então, ali, nós tínhamos jogos de interação teatral, aonde a gente desenvolvia isso, e eram brincadeiras musicais, onde você fazia brincadeiras no palco. E nisso se montou uma peça, né? Gente... Eu não queria dizer, mas isso realmente faz mais ou menos uns 23 anos. Eu ia perguntar qual era a cidade na época. Você lembra, mais ou menos? Consegue lembrar, Rafa? Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Né? Hoje eu tenho 40 anos. Né? Mas você é super jovem, 40 anos. Olha lá, nem recebeu pra falar isso, cachezinho. Mas é verdade, ué. Mas você sabe o que eu acho? O que mantém a vitalidade, acho não, eu posso afirmar categoricamente, o que te mantém com o vigor pra viver é você sempre estar no seu propósito. Por que eu bato tanto na tecla do propósito nessa nossa conversa? Porque hoje o mundo tá assim, nós fazemos qualquer negócio. E quem faz qualquer negócio e vai para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Isso é um perigo, inclusive na juventude. Sim, isso é um perigo. Você tem que ter um direcionamento, mesmo que seja assim, ó... E se você for por essa área, vamos afunilando e vamos vendo para onde? Porque, assim, tem gente que com a minha idade hoje, né, não sabe por que tá aqui. Não se encontrou. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Eu vejo no mundo. Né? Então, isso foi a minha criação, tá? Minha criação sempre me ensinou isso. Rafa, por que você faz o que você faz, filho? E isso vai formando, né? Como um Lego que você vai montando, assim. Isso foi maravilhoso, porque me criou autonomia para pensar. Me criou, eu faço isso por conta disso, quer dizer, nunca trabalhei pelo achismo. Eu vejo hoje nas mídias, a gente estava brincando aqui, eu dei até essa alusão a um tambor, mas é isso, tem pessoas que é essa geração que a gente vive miojo, que eu brinco, e nem estão patrocinando, tá? Mas é essa geração que quer pronto tudo em 3 minutos. Você não monta um podcast em 3 minutos, Imagina. Uma ideia, você não monta uma carreira. Uma pessoa para estar num palco, às vezes, acontece muito isso, uma pessoa vai pra televisão, daqui a pouco a gente começa a falar de novela, mas aí você vai pra televisão. Você fala, nossa, esse ator novo aí, que legal. Meu amigo, o camarada tem 10 anos, 20 anos de profissão. Exatamente. Antes, nas costas, o cara old school, entendeu? Só que é o quê? O veículo da televisão é um veículo de exposição de massa. Então, aí que as pessoas realmente começam a te conhecer. Mas a pessoa normalmente já tá na estrada, ó.
Já tem uma longa Muito estrada, tempo, né? muito Uma tempo. longa carreira. Ninguém vê tudo que você passou, tudo que você trabalhou na sua carreira. A galera costuma dizer assim, o pessoal só vê as pingas que eu tomo, mas os Como tombos que eu não. levo, não, é verdade. Ditado eu conheço. Conhece esse Sim, ditado? verdade. Ô, E aí, Rafa, e quanto tempo no teatro você ficou antes de ir pras telinhas? Olha, seguido, foram uns 10 anos. Uau! A minha formação é teatral. A minha formação é teatral. Inclusive, eu tinha preconceito com as pessoas de televisão no começo da minha carreira. Eu achava que era um povo nojento, que era um povo que, só porque tá lá, tudo. Na realidade, o nome disso é pré-conceito. Antes de você conhecer alguma coisa, você julga. E isso, graças a Deus, eu melhorei. Graças a Deus. Preconceito generalizado em todas as minhas áreas. É o que eu falei, a gente aprende com os tombos que a gente leva, né? sim, e a maioria dos atores de novela, né? Eles vêm do teatro. A grande maioria. Parte. A grande Ainda mais maioria. hoje em dia que tem que ser um ator completo, tem que saber cantar, atuar, né? Dançar. Tem, não é à toa A que área ela é muitos musicais. multifacetada, né? Sim. Multifacetada. E a diferença é que, por exemplo, o teatro é a arte do encontro ao vivo. Ali você Imediata, ensaia, a resposta você fica... imediata do público, né? É mais, vamos colocar com uma analogia, é mais gourmetizado. Porque você tem 1 mês, 2 meses de ensaio, você testa as coisas, por mais que você teste, que você crie laboratórios com um espaço maior de tempo... Quando tá com a plateia, é um ping-pong. Nunca é a mesma apresentação. Verdade. Inclusive, se for no mesmo dia, que eu já fiz vários anos de teatro escola também, fazia 2, 3 apresentações no mesmo dia para os colégios e a turma pode ter a mesma faixa etária, mas a reação do público é diferente. E você descobre coisas diferentes. Por mais que você tenha um texto só, né? É a mesma apresentação, o mesmo tema em todas elas, porém, acaba sendo uma diferente da outra, porque você tá ali também... Sabe por quê, acaba Wagner? até- O que bate em mim, de um jeito não vai bater em você. Porque a minha história é minha, não é tua. Então, de repente, eu tenho uma mensagem pra dar no palco que não conversa com você, Sim. mas conversa com ele. Então, você vai ter uma reação. Lógico que a gente estuda e tem os momentos chaves que a gente Sim. sabe que, pô, isso aqui é infalível. Isso aqui Essa é pra rir, pra essa aí. todos, né? Mas não é assim o jogo teatral. Já a televisão, você é um autômato. A pessoa te monta. Se ela precisa colocar especificamente uma lágrima, ela vai colocar. Se ela precisa colocar um corte na sua cara, ela vai colocar. Ela vai te montando, inclusive com os jogos de câmera. É todo um outro tipo de arte com técnicas diferentes. Está tudo no mesmo pacote, arte, TV, teatro e cinema, porém, você precisa de habilidades específicas para chegar à comunicação. Senão não chega. No teatro é uma coisa, na TV é outra, no cinema é outra. Mas é tudo interpretação. Uma boa interpretação vai falar com você, vai falar com você. Você só precisa de técnica. Então, quando a pessoa vem e fala, nossa, mas você tem o dom. Nossa, mas você... Meu amigo, eu fico muito lisonjeado. Mas... Cara, não é dom. Não é você só pode dom, ter né? uma predisposição para, mas você é vai habilidade trabalhar. adquirida. Sim. É habilidade adquirida. Por isso que existe, por isso que normalmente as pessoas no começo, hoje não existe mais isso, mas chegava e falava, Rafa, fora ser ator, você trabalha com o quê? Ai, meu Deus. Não entendi sua pergunta. Então, mas você trabalha com o quê? Então, eu sou Eu ator. sou ator. Sou ator. Hoje isso não se coloca muito mais nisso, né? Nessa zona de que a arte não é trabalho, mas ela sempre foi banalizada. E isso um pouco de medida por conta dos próprios artistas. Por próprios artistas. Porque com a inserção da mídia em tudo, por conta disso aqui, né? Antes os artistas eram muito restritos. Vamos dizer assim, uma novela, você tem uma foto, Hoje você pode mandar um direct para um ator e ele pode te responder, ou uma celebridade, enfim, como você queira colocar essa categoria. Então, o mundo mudou. O jeito de se fazer teatro e televisão mudou. Você vai em certos canais que reprisam novelas de antigamente, já não é a mesma coisa. Você olha e você fica assim, tá, mas e aí? E essa cena? Não é mais, é dinâmico o mundo. Mas como ser dinâmico e não perder a essência? Aí tá a inteligência, de você se atualizar durante o processo. Mas eu digo, uma boa interpretação é uma boa interpretação. Uma boa conversa é uma boa conversa. Então, não é dom, é uma habilidade adquirida para tudo. É só uma predisposição trabalhada. Sim, e você vai Interessante, desenvolvendo, né? Através do... Você vai se empenhando, se é isso que você quer. Aí vem o foco, né? O objetivo. Se a pessoa, para isso, serve muito... para quem está começando na carreira, né? Como ator, atriz, ou quem pretende estudar, para você ter um objetivo e não só pensar em fama. Sim. Olha, pra quem tá começando, você não me perguntou, mas eu vou falar. Pra quem tá começando na área artística e você quer justamente ir pra essa vertente, eu tô falando ator, tá? Atriz. É essa vertente que eu tô trabalhando. Não estou trabalhando influenciador, não tô trabalhando outro tipo de profissão.
O que eu falo pra você, se você quer hoje aparecer mais na mídia, se você quer mais a revistinha, se você quer a fama, se não sei o quê, isso não é ser ator, isso não é ser atriz. Então desista. Nem vá por isso, desista. Porque para você ser ator, você ser atriz, é uma profissão de extremo empenho e responsabilidade, antes de tudo social. Porque você está representando algo e impactando uma mídia. Seja ela aonde for, no teatro, na televisão, no cinema. Você tem uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social tem que ser estudada, ela tem que ser pensada. Você não pode falar qualquer coisa pelo achismo, entendeu? Você tem que ter embasado. Porque, por exemplo, o pessoal tá vendo aqui, o Brasil tá vendo, tá falando. A gente vai estar tirando um conteúdo da minha vida, vocês estão fazendo perguntas e, eventualmente, vocês estão expondo sua opinião. Estamos influenciando pessoas, em específico quem é da área artística, por exemplo. Está influenciando. Se você fala, não, a área artística é isso mesmo, é qualquer coisa, faz aí para aparecer. Você imagina, como que você vai formar um cidadão responsável? Não forma, você deforma. Então, a formação, ela te informa para o lugar correto. Quem não tem formação, é perigosíssimo, é perigosíssimo. Você tem que fazer especializações. É lógico que, assim, isso é fato. A faculdade, ela nunca trouxe para mim, e você pode conversar, eu acho, com qualquer pessoa na área, ela sempre me colocou a base, mas ela nunca colocou a realidade do mercado. Você pode estudar medicina. A sua experiência mesmo, a sua vivência. Você estuda medicina, mas ela nunca vai te preparar para uma UTI. Ela nunca vai te preparar para uma UTI. Você pode estudar teatro, mas ela nunca vai te preparar para uma plateia de 3.000 pessoas ao vivo, colégio, escola, com 3.000 crianças, e pulando, e batendo, e não sei o quê. E você começa o teatrão, dá 10 minutos. O que o professor não consegue na sala de aula, de repente, você consegue com 3.000 crianças, 500 crianças. Você fala, meu Deus. Meu Deus. Olha o que eu consegui. É isso. E lembrando a prática. Que a arte é um trabalho em conjunto, tá? Eu tô falando do ator, mas antes do ator, seja no palco ou seja na teledramaturgia, ele não faz nada sozinho. É um trabalho monstruoso de pessoas atrás para poder te possibilitar fazer isso. É importante colocar, né, Ari? Porque justamente a pessoa, tem muita gente que não tem noção, né, do tamanho de uma produção. A dimensão que é, né? Exatamente. Quantas pessoas que trabalham Agora, algo interessante também que eu queria perguntar, palhaço também é ator, né? Palhaço? Palhaço é ator. Ele é ator. Ele tá ali no circo, ele tá ali interpretando, ele tá ali Você vê que num personagem, tem, né? esse trabalho que as pessoas fazem nos hospitais, de trabalho voluntário, de doutores da alegria, né? Eu que você acho vai. o máximo Você esse quer trabalho. dizer, aí, olha, eu volto com a minha palavra. Propósito. Vê que coisa linda. Através de uma interpretação, você está levando vida, uma alegria para um lugar totalmente difícil. Exatamente. Você vê, a arte bem colocada, no local certo, ela floresce. No local errado, da maneira errada, ela apodrece. Verdade. E aí você depois já foi migrando para a TV? Foi em 2007 a sua primeira novela? Sim, eu migrei no porque SBT? foi assim, eu estava fazendo uma peça do Vladimir Capella, o Colecionador de Crepúsculos, no SESI ali da Avenida Paulista, que assim, uma oportunidade única. Deus sempre foi muito bom comigo, sempre aumentando a minha tenda, né? E um diretor de televisão viu essa peça e me chamou. Falou, você não quer fazer um teste? E olha que engraçado isso. Eu comecei no SBT, né? Aí eu fui fazer um teste, sabe onde? Na Casa dos Artistas. O primeiro teste estava na primeira... Lembra que o Supla fazia assim? Lembro. Olha a idade, olha os cabelos brancos. Que legal. E aí, não tinha estúdio pra fazer o teste. E eu não sabia nada de técnica de televisão, eu era ator de teatro. Era novidade, então, também no SBT novela, porque ele sempre comprava aquelas novelas mexicanas, né? Maria del Bairro. Tira as costelas. Não, brincadeira. A minha irmã era fã da Maria do Bairro, nossa. E aí o camarada lá, o diretor, chegou e falou, ó, senta nessa cadeira aqui, toda espelhada. Eu lembro até hoje disso. Olha pra esse espelho aqui e fala aí o texto que você decorou. Eu falei, mas assim? Fala aqui? Tem uma câmera aí atrás. Ai, gente. Eu não sabia nada de tempo dramatúrgico, de não sei o quê. Eu fui lá e... vomitei o texto, de qualquer forma. Nervoso, suava, mandíbula tremendo, um monte de... E aí, o pior de tudo, os outros atores tudo esperando e vendo pra entrar. Ai, todo aí mundo você olha no olho do outro. Assim, vai ralar. Ai, que raiva. Mas jura, nem levava... Não, mas eles podiam ficar separados, tava tudo junto ali. Tava tudo ali. Ai, e aí eu fiz o teste. Aí que dá nervoso. E pela minha surpresa, me chamaram pra fazer uma ponta, né? E aí eu não parei nunca mais. Peraí, rapidinho. Então vamos lá. Você fez o teste
teste, mas você foi o primeiro ou você viu Eu outros fui o fazerem? primeiro. Você foi o primeiro? Porque Ai, como meu eu Deus. cheguei aqui no podcast, Vagninho. eu chego antes. Fala a verdade, não chegou antes? Chegou super cedo. Eu chego antes, é um hábito que eu tinha do colégio, que era sempre assim: deixa eu ver a cartilha lá. Eu vou ter aula de geografia, vou ter aula de história, eu vou separar o meu material, deixo o sapato, deixo o uniforme. Isso que eu aprendi em casa. E eu levo isso pra minha vida até hoje. Então eu sempre preferi chegar antes do que chegar atrasado. Uma coisa minha. E eu cheguei antes lá, né? E aí foi o que aconteceu. Queridão, você que é o primeiro aqui, ó. Vamos começar contigo? E aí foi, gente. Mas foi bom. Eu já fiz logo, fui embora. Falei, eu não passei. Isso foi terrível. Que coisa horrorosa. No dia seguinte me ligaram. Oi, Rafa. vendo? Então, olha, você passou aqui, vem fazer uma participação e tal. E foi a primeira novela da Iris Abravanel, que era a Revelação. Ela como autora. Revelação. Vocês jogarem aí, vocês vão ver um mago, uma carinha de um molequinho assim. Cheio de... Tinha aparelho. Uma boca desse tamanho, assim, ó. Tudo machucado, porque o aparelho machuca, fica assim, né? E foi minha primeira novela minha primeira novela em teledramaturgia. Fiquei 2 anos e pouco, 2 anos e meio no SBT. E você sentiu muita diferença? Muita, tecnicamente. Tecnicamente, porque você não tinha um contato de tanta gente assim como plateia, mas você tinha muita gente focada em cada área te cobrando. Porque assim, antes de estar gravando, você chega assim, é 1 bilhão de coisas acontecendo. O continuista, o cara do texto, a maquiagem, o figurino que você não pode amarrotar, o cara da cenografia, o cara do som. Gente, é um exército de pessoas. E você tem que ficar íntegro. Intocável, concentrado sem suar, também, né? sorrindo, sendo feliz e por dentro nervoso, né? Sem suar é ótimo. Você tem que ficar aqui, pra na hora que o diretor ensaiar, ou você, depende da direção, né? Ou você propõe, ou o diretor já vem com uma marca pré-estabelecida pra você e você segue ela, mas enfim, depende da condução ali do leme que o diretor te propor. E depois, ação. Aí o bicho pega, porque aí todo aquele exército tá focado no teu rosto. Por isso que eu falo que é uma responsabilidade. Se você não estuda, se você não se prepara, você tá tomando o tempo da outra pessoa. E uma coisa que não volta é tempo. Porque a moeda mais preciosa do mundo é tempo. Porque você não recupera. Você pode ser um bilionário. Você perdeu um tempo ali, você perdeu. Verdade. Então hoje eu não leio mais todos os livros. Hoje eu não converso mais qualquer coisa, a qualquer custo, a todo momento. A gente fica seletivo conforme a idade. Com certeza. Né? Não por uma questão de exclusão ou de achar que é melhor. Porque você fala, eu já passei por esse saber, caminho. né, o que tem que direcionar a sua vida. A gente fala muito sobre o foco. Olha, essa conversa tá muito boa, mas agora a gente vai deixar ainda mais doce, deixar mais gostosa a nossa conversa, porque chegou a hora da nossa parceria de sempre. Brownie Cake, confeitaria aqueles doce artesanal, doce com gostinho de doce da vovó, que é uma delícia. Eu até fiquei nervosa aqui. Manda ver aí, Vagninho, porque hoje o nosso diretor não está aqui, mas eu vou lá pegar, vou pedir uma ajuda aqui pro Diegão. Eita, Diego. Tem, ó. Gente, ó, a loja lá na Vila Formosa tá reformada, tá ampla. Então vocês podem ir lá com a família, vocês podem ir lá com os amigos, pode saborear aquele bolo gostoso, aquele doce, aquela... Vagninho. Obrigado, Olha, Ari. você vindo Porque aqui, o tudo Diegão que a tá Brownie ajudando. faz é com muito carinho. Fala a verdade, Brownie, Rafa. manda lá em casa. Manda, Brownie. né? Gente, ó, vai lá na loja deles na Vila Formosa, segue no Instagram, Muito bom. confeitaria_brownie cake, porque a Érica, ela tá lá com a equipe dela fazendo tudo do bom e do melhor, com novidades. Vem a Páscoa, e agora a Páscoa tá às vésperas e a gente, ó, verdade, imagina, gente, então se no arrasa. Natal eles arrasaram, imagina na Páscoa. Érica, nunca te pedi nada, Érica. Nunca te pediu, pedi né? nada, Aqui, ó, você nem Érica. precisa pedir, Você não precisa porque a pedir, porque ela Érica mandou um presente. mandou um presente pra você. Eu sempre soube, Érica, nunca desconfiei. Aí, vamos, ó, deixa eu ajudar. Pega aí. Ari, por favor. Tô segurando Olha aí. o que a Brownie Cake mandou pra você. Olha Rafa. isso. Eu nem vim com roupa adequada. Se eu soubesse. Olha só, deixa eu mostrar aqui maravilha. o carinho e a criatividade, né? E Afinal eu vou de te contas, falar. olha só. Mostra pra essa câmera aqui, ó. Olha dar a um criatividade. close bem pra Isso foi a Érica? Foi a Érica. Érica, você é tão especial, Érica. Ela é Obrigado. especial por vários motivos, inclusive porque ela sabia que era você que ia estar aqui. Ela conhece o seu trabalho, que você vai falar muito daqui a pouco. Ela conhece os personagens que você interpretou Fanzaça. com muito... na verdade, com muito talento na TV, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tá? Vamos, agora tem que fazer aquele gostoso pra aquela A gente tem que entrar debaixo da mesa? Não, aqui não Ufa, precisa, porque as não. canelas não dá mais. Já passamos dos 40, todo mundo? Então tá tudo certo, esquece. Todo Então vai, mundo lá, então vai, então ó, vai, ó. então vai. Um, dois,
Gente, Nossa, muito obrigado, Brownie Cake. Como sempre, arrasando esse caseirinho de cenoura. Gente, vocês precisam conhecer porque é muito bom. Não, e vários outros também, né? Uma Sim, delícia. Brigadeiros, brownies dela, né? Aquele copo da felicidade, os bolos que ela faz. Ó, confeitaria _ Brownie Cake, né, Ari? É isso aí, então já segue lá e já aproveita, conheça também a loja física que fica aqui na região da Zona Leste. Vila Formosa. Vila Formosa, então vale Tá a pena ampla, você viu, tá Ari? ampla, eles estão ampliando, o espaço tá ficando ainda mais Ficou lindo já, do que já é. terminaram, viu? Já terminou, você Tá, falou hoje, né? top, nossa. A Erika é Foi a semana- rápida. É rápida. Ô, Eu fui Erika, na ó. semana passada, o Vagninho foi essa semana lá, já foi hoje, né? Olha. Mas aí entra no perfil lá pra você conhecer o cardápio completo, porque olha, vale a pena, viu? Desde que você queira fazer aquela encomenda pra uma festa, um evento especial, ou até mesmo pra comer aquele docinho, ó, gostoso. Deu vontade de doce? É Brownie Cake Confeitaria. Beijo, meninas. Obrigado, Beijo, Érica. Obrigado, meninas. Vamos lá que a gente tem muito assunto, Agora né, vamos Ari? lá, vamos comendo e falando. Vocês sabem, falando inclusive de comida, pegando esse gancho aqui, é muito engraçado, porque nas novelas, isso é uma briga silenciosa e interna da parte da produção, que tem, do pessoal que cuida da parte da cenografia, tudo. Por que acontece? Vai ter uma mesa aqui, vai ser uma mesa cenográfica. Um jantar. Porém, um jantar. Certo. Mas eles colocam comida de verdade. E o que acontece? meu Deus. Os atores sentam pra bater a cena antes de estar gravando. Então você vai bater na cena, tudo. E a guerra é, gente, não pode comer enquanto não está gravando, porque sai de conte. Se tem o frango, você pega a coxona do frango. Na hora que você tá na hora que você não tá gravando, você vai ter que voltar como? Gente, é uma guerra silenciosa. E quando tem que entrar em conte? Porque você faz tudo que você faz, come, aí chega e fala: "Ih, temos que voltar e gravar lá." Tá tudo bagunçado. Cadê o Nossa, frango? mas aí Cadê tem que a trazer asa? outro frango? Não, aí a rapaziada bate foto, todo responsável. É um trabalho Minucioso, minucioso, um trabalho assim, de foto, de comparação. Ó, seu cabelo tava caído aqui naquela hora Pra que dar você comeu aqui. continuidade à cena também, Rapaz, né? Senão o povo percebe. Percebe? Opa. Sabe aquela coisa de entra extintor, sai extintor? Tem que prestar atenção. É verdade. Eu fiz uma novela, A Escrava Mãe, que foi o remake de Escrava Isaura. Certo. Foi muito bacana. Aí eu fiz o Tomás de Amaral. Isso eu acho que faz uns 5, 6 anos. Eu era o bom vivan da vila. E aí o que acontecia? O meu pai era o chefão, meu pai era o grande capitão Quem que da era o ator vila. que interpretava Era seu o pai? Luiz Guilherme. Certo. Grande ator, com a vozona assim. É, eu assisti essa Grande novela. ator. Eu que lembro. deve estar no SBT agora, se eu não me engano, fazendo novela. E aí, ele era meu pai, o grande capitão, Osório. E aí, na noite, eu saía para visitar as donzelas. E as donzelas que não estavam com os maridos colocavam uma fronha branca na janela. Eu escalava as janelas para passar uma noite com as donzelas. O personagem, tá, O gente? personagem. Tem nada com o Rafa. É o o Rafa é muito bem personagem. casado, muito bem decidido, viu, amor? Te amo. E aí, o que acontecia? O Juno, marido da Xuxa, fazia o capitão. Certo. Pra prezar pelos bons costumes e valores da Vila São Salvador. E aí ele ficava correndo atrás de mim, porque eu ficava pulando as sacadas a noite toda. A noite toda das donzelas. E era muito engraçado fazer essa novela. Muito, E a muito. cena era gravada à noite mesmo? Era gravada à noite na fazenda Santa Gertrudes, que existe até hoje. É pra casamento, sabe? Ela é toda conservada daquela época. Fica onde essa fazenda? No interior de São Paulo. Eu esqueci agora, gente, faz 6 anos, né? Então foram muitos trabalhos até aí. Mas esses detalhes eu lembro. Então, assim, quando uma pessoa vê uma produção, seja ela na parte de maquiagem, às vezes um pouco mais carregada ou não, ou de mesa, ou de cenário, gente, é tudo pensado. Tem trabalhos de meses atrás pra fazer. Você vê essas novelas bíblicas, que eu acho que a gente vai entrar nessa vertente. Sim, ali. certeza. São cidades e cidades com fidedigna da Bíblia, enfim, é muito trabalho. Muito. É muito trabalho. Então, são muitos trabalhos complexos que se unem na hora do ação. O seu antes também, de você estudar, de você entender o conteúdo que você está inserido, o porquê que você não pode usar essa terminologia ou esse vício aqui de linguagem naquela época, ou como eles falam, ou quais são os vícios daquela época. Gente, é um trabalho complexo. Tem que fazer todo o laboratório do Sim, personagem. você tem coach, você tem coach histórico pra te inserir. Por exemplo, se você vai fazer um guerreiro, alguma coisa, você aprende a lutar com espada. Nessa época, por que eu falei
falei do Tomás de Amaral, que a gente tava falando de Conte, né? É. Aí tinha uma brincadeira, que depois que acabou a novela, eu falei pro pessoal, nós usávamos naquela época a costeleta de 1800. Era cartola, costeleta, era todo formal. Então isso mostrava status, a costeleta. Aí eu ficava brincando com o meu irmão na novela, que era o Roger Gobet, que fazia, falava, Roger, fica vendo. Porque às vezes, na TV, gente, vocês não gravam assim, cena 1, cena 2, cena 3. Você começa cena 10, cena 2, cena 3, vai por locação. A ordem do roteiro é assim. É doida, por isso você tem que se inserir no contexto e falar, peraí, eu tô vindo da onde, tô indo pra onde, porque nunca tem uma sequência, né? Aí eu ficava fazendo a costeleta um pouquinho pra cima e depois pra baixo. Eu falava, era minucioso. Eu falava, olha lá, eu saindo e voltando da sala, ou voltando da cozinha, e fazia assim, ó, tum, 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 tum. Ai, meu Deus. Enfim, a gente se diverte, eu acho que se divertir com o que você faz, aí entra naquela vertente do propósito de que, assim, não deixem ele saber, mas eu faria de graça. Porque não que o dinheiro não seja Mas é porque bem-vindo você e ele é ama necessário. o que você faz, né? Então faz realmente por prazer. Isso é Enfim, coisa gente, é tanta maravilhosa, história né? de cada novela, porque são famílias, entre aspas, que você vai fazendo a cada trabalho em teledramaturgia, tá? Sim. E Porque cria-se um laço, né, Rafa? Você vive um vínculo de 6, 7, 8 meses, dependendo da produção, com aquelas pessoas. Sim, é a sua família, né? Você Naquele desenvolve momento. uma Depois relação. deve dar uma baita saudade, não dá? Dá Ô, saudade. Rafa, Mas eu acredito no término do processo, graças a Deus. Um ciclo, né? Graças a Fechou Deus. pra abrir Você consegue... Eu não sofro num aspecto de, nunca mais. Não, lógico que você tem um luto, que você vive o luto da personagem, porque você imagina, 6, 7 meses, todo dia, e texto, e não sei o quê, e dedicação. Quando termina, você fica meio, peraí, não vou fazer mais? Então, acabou? Você vive um luto, mas graças a Deus pelo processo, porque só nasce uma coisa nova porque um ciclo se encerra. Fechou, é verdade. Graças a é Deus verdade. por isso. Muito Aquela bom primeira isso. novela, legal, né, Ari? Saber descobrir todas essas coisas. Então, você fez aquela primeira novela no SBT, dali você já foi pra outra emissora ou não? Você continuou no SBT? Fez mais uma, Não, né? eu fiz 2 novelas no SBT, Certo. que é Amigas e Rivais e Revelação. Certo. Aí eu fiz mais um período de teatro. E nesse teatro, o pessoal da Record foi ver também. Era naquela época que os produtores iam ver ainda, né? Tipo um caça-talentos, né? Porque hoje em dia é tudo virtual. É. Olha que triste estar falando isso pela É idade. triste, né? Hoje é tudo link, é virtual. Não, eu acho que não só pela idade, eu acho que também pelo fato das pessoas não irem mais ao teatro tanto quanto antes. Sim, sim. Né? Sim, Porque existe eles, isso. infelizmente, porque não tem, por mais que você tenha um acesso à internet, que é uma tecnologia que a gente tem que aproveitar pro bem, o tá? teatro Porque é a tem arte também do ao parte que vivo. é ruim, mas o teatro é o front, você tá ali É lidando arte com do a ao vivo. pessoa, É tá que nem você ler um interagindo. livro pelo um tablet. iPad, alguma coisa assim. Eu sou da época. É triste. Isso que você tá falando é uma analogia muito inteligente, porque se você for nos shoppings hoje, as livrarias fecharam. É. Não tem mais livraria, são poucos. Sim. Antes era todo shopping com livraria. Sim. Eu sou do cara que gosta de pegar o livro, cheirar, marcar, arrancar a página, se for o caso. Eu faço questão dos meus textos, obviamente, que a gente recebe por uma questão de sustentabilidade. É o que eu falei, o mundo vai mudando. E economiza papel, tudo. Mas assim, eu sou um dos atores que faz questão de bater. Lá na produção eu falo, eu quero meu texto em papel. Aí a pessoa vai lá, imprime, mas no final do processo de uma série ou de uma novela, vem uma pilha assim, né? Você devolve para reciclagem. Sim, mas claro. eu faço questão de estar com o meu papel. Eu Tem também gente sou- que não, vai no celular. Ah, eu também vai sou no meio a iPad. moda antiga, eu também gosto. Tipo, Sabe por quê? Existem papel várias mesmo. maneiras de se trabalhar. E é muito individual. O meu estudar com o seu estudar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma dislexia trabalhada. Você imagina, eu sou todo atrapalhado, né? Você imagina. Mas como que funcionou? Eu acho, Rafa. Como que funcionou esse cara? Mas eu sempre tive muita dislexia, que inclusive a área artística me provocou e me forçou de sair de uma área de uma zona de conforto que eu tenho dislexia e para melhorar. Então assim, eu li um texto que não existia. No colégio ou na faculdade, em especial, que é leitura corrida, né, que você vai ver, eu lia, mas assim, a pessoa falava assim, me perdi, onde que ele tá? Mentira, eu li coisa que não tem. Não é que a pessoa se perdeu. Você A improvisava dislexia, tudo da sua cabeça a dislexia você lê e coisa você que não tem. convencia todo mundo. Não sei se eu convencia, mas na época... Que deixava o pessoal meio confuso, deixava, né? Como agora aqui, que a gente tá Será? conversando o que mesmo? Então assim,
Mas é isso. Aí eu tive essa dislexia forte, hoje tá trabalhada por uma questão de se sustentar numa profissão que eu me provei a fazer, enfim, que eu me coloquei à disposição, mas ainda de vez em quando passa uma coisinha que eu olho e falo, Aí eu, não é. Mas aí eu faço a interpretação, aqui não aconteceu nada. Mas Rafa, ainda ela me persegue um pouco a dislexia. Deixa eu te perguntar uma curiosidade com certeza, né, para quem atua, quem admira, né, essa profissão que eu acho incrível, né, Wagner, uma profissão realmente admirável. Cada ator tem a sua técnica para decorar texto, não é verdade isso? Sim, Qual sim. que é a sua técnica? É o seguinte, um texto, a gente costuma dizer assim, um bom ator é aquele que não decora. É o que entende um contexto, porque decorar e falar, qualquer papagaio faz. Porque quando você pega um texto, o que é o principal do texto? É o que não está escrito. É o subtexto. Que vai te levar a você transpor na interpretação. Porque você lê, e se você tem um cognitivo minimamente treinado, de cursos ou não sei o quê, você vai se colocar num estado ali que você vai ler, você vai entender. Então, eu tô falando de profissional, tá? Gente profissional. Você vai entender. Você vai falar, tá isso. Mas e o que não tá escrito e tá no contexto? Então, o que eu faço? Como eu disse para você, eu gosto de pegar o texto na mão. E antes de pegar o texto, existe uma leitura de mesa ou uma leitura de núcleo, teledramaturgia, tá? Uma leitura de mesa, de núcleo, que você se insere, por exemplo, eu sou o filho. Ou eu sou um valente, ou eu sou um vilão. E ali você vai trabalhando e vai se modulando, pega cenas específicas, não tem uma cena correta para pegar, e você vai trabalhando e se modulando em equipe. Mas aí eu te pergunto, respondendo a sua questão, e o sozinho, em casa? Porque teledramaturgia é pão, é todo dia, é bife na chapa. Todo dia, texto. Chega da semana, você decorou um livro de 50 páginas. Se você é protagonista, então, acabou pra você, meu filho. Acabou tua vida, tá? Você vai fazer só aquilo. Então, eu pego um texto, eu gosto de grifar. Eu leio ele primeiro. Ao lê-lo, eu olho e falo, o que o texto tá querendo me dizer que não tá escrito, mas está no contexto? Eu costumo dizer assim, se situa. O que é se situa? Você está entrando para falar com o rei. A primeira coisa que tem é reverência, é temor. Você está chegando no palácio, você não chega assim, opa, tudo bem? Não, você está falando com o rei, se situa. Você está chegando num velório, você está chegando numa cena que você vai brigar. É a situação primeiro. Eu me situo. E aí eu entendo em cada frase, em cada texto, inclusive no que o meu parceiro de cena está me respondendo. Às vezes a gente faz uma pegadinha, né? A gente brinca com o texto e fala o que não tá, mas normalmente a televisão... Que são os cacos, né? São os cacos. Que nem todo diretor novela permite. Bíblica não pode. Então. Novela bíblica não Isso pode. Que eu ia falar. Mas aí eu faço isso. Aí depois, obviamente, existe um processo de decorar, porque existe uma deixa, né? Para onde eu tô falando meu texto, a minha deixa para você chegar. Mas normalmente, texto e interpretação é mais ouvir do que falar. Não é falar. A interpretação é que eu tô falando com vocês. A gente não tá interpretando, mas vocês estão reagindo. Vocês estão aqui, tá? Pô, o Rafa tá não sei o quê. O outro lado é tão vivo quanto quem tá falando. Sim. Porque eu não tô fazendo por uma parede. Eu tô aqui com você, mas se de repente você me cortar ou você for fazer alguma coisa, eu vou ter uma reação. Então, é um trabalho complexo, individualizado, tá? Individualizado, porque o pessoal vai vir com você com uma forma, mas no final das contas, você tem que entregar o produto. Você vai ter que fazer 12 cenas no dia. E estou falando hoje. Amanhã você vai ter que fazer mais 10. E depois você não vai fazer? Não sei, depende. Mas é um trabalho que mastiga você. E ao mesmo tempo que você decora e faz uma cena, acabou a cena, mentalmente, sabe aquele gatilho de memória curta? Você tem que jogar a cena fora. Aqui, ó. Você joga a cena fora. Senão você não consegue colocar outra cena aqui dentro. É um processo, pode parecer esquizofrênico, mas não é. É um processo pensado. Mas é uma habilidade. Porque, que na você verdade, desenvolve. Decorar o texto, isso é o mínimo, porque o que vai entrar realmente é a interpretação. É isso. Eu comparo a interpretação, as pessoas falam, mas como interpretar? Existe um livro do Gerald Gusker que é A Arte de Não Interpretar, que é o seguinte, um jogador de basquete, no jogo, você vê ele todo com aquela fluidez, uns dão gancho, outros arremessam com mais habilidade. Você não para e não vê os movimentos quebrados. Mas no treino dos jogadores, eles treinam batida, eles treinam recepção de bola, eles treinam um arremesso. A interpretação é a mesma coisa.
na hora que você está ensaiando ou você está testando as coisas, é hora de errar, é hora de você... isso funciona, isso não funciona. Na hora do rock and roll, na hora do jogo, você não para pensar, estou interpretando. Ela flui, porque teve uma prática de uma habilidade treinada antes. E aí você aperta o start e flui, porque está em você o contexto do que não está escrito. Você está inserido. Às vezes eu estou lendo no fluir de uma novela ou de uma série, antes da autora escrever, eu já pressuponho o que já vem e é a mesma coisa. Porque você está conectado na visão. Você está na visão ali. Você, e aí como falam, né? Quando incríveis. Você está no personagem. Está nos personagens. Né? E acontecem coisas incríveis. Agora fala pra gente, como é que você chegou na Record, na TV Record? Eu cheguei justamente assim, fui fazer um teste despretensioso. Você sabe que eu vou contar uma curiosidade pra você. O primeiro teste que eu fiz na Record, eu não passei. Porque lembra de Rebeldes? Sim. Eu fui fazer um teste pra Rebeldes. Eu não canto, eu só encanto. Então... Brincadeiras à parte, eu fui fazer o teste pra Rebeldes e eu não passei, porque eu não cantava. Lembra aquela turminha toda, Micael e não sei, aquela galera que explodiu na Record? A Lua. A Lua Blanco, enfim, aquela galera. Eu ia fazer parte daquele núcleo. E eu fui fazer um teste pra isso. E óbvio, eu passei o maior mico da minha vida, porque eu não canto, né? E aí eu não passei. Mas no ano seguinte, eles me chamaram pra fazer um remake de Dona Xepa. Não sei se vocês lembram de Dona Xepa. Lembro. Então, e eu fui fazer um remake. Angela Leal, Isso mesmo. E aí, na época que nem era a Record TV, era a Rede Record. Sabe? Tinha uma outra razão social ainda. Então, há muito tempo atrás. Eu acho que isso faz seguramente uns 8, 9 anos atrás. E aí, eu entrei para fazer esse remake de Dona Xepa. E nunca mais saí. A cada ano. Nunca fui contratado fixo da emissora, que isso não existe hoje mais. Agora isso, é por obra, né? Por obra. Antes tinha um contrato que você se segurava 2, 3 anos, até 5 anos. Hoje isso não existe. Você é contratado por obra, no máximo. Se você é um protagonista de uma série ou de uma novela, eles te seguram por mais um ano. Ou porque eles vão te usar, ou só pra segurar a tua imagem que você bombou muito aqui. Sim. Então, assim, é contrato por obra, meu amigo. Você vai fazer série, 2, 3 meses. Ou 3 meses, 3, 4 meses, porque um mês é pra sempre o preparo. Né? Certo. Ou novela, que vai te levar uns 6, 7 meses. Então, acabou a obra, você tá ganhando um X. No outro mês, então, aí você tem que pensar, porque não tem. Aí começa o desespero e o dilema do ator. Aí por isso que tem que se programar, né? Por isso que tem que ter a inteligência na profissão de você, numa roda de ator... Fazer o trabalho, como é que fala, da mente financeira ali pra você não se Que é o grande perder. problema do ator. Eu sei, por mim, uma habilidade que eu tive que desenvolver para uma questão de sobrevivência. E esse é um grande dilema do ator e esse é um grande dilema que sempre entra numa roda de conversa de todos os atores. E o seu plano B? Porque hoje você tá fazendo uma novela, mas amanhã, se você não engatar um cinema, uma peça de teatro, o boleto não para de chegar. Exatamente. Por isso que muita gente não tem uma construção sólida numa carreira, por uma questão que na vida adulta você tem que fazer o que você não quer para fazer o que você quer. E na carreira artística não existe uma constância, ainda mais no mundo de hoje. Já que você está falando sobre isso, nós vamos, óbvio, né, entrar nessa parte da dramaturgia que você fez nas novelas, né, bíblicas, mas eu gostaria de saber como que foi, já que estamos falando dessa parte financeira, que o ator sempre tem que estar em evidência com alguma peça de teatro, ou então com alguma novela no ar. Como foi na época da pandemia? Terrível. Olha, terrível. Foi difícil para todo mundo, né? Agora imagina na área artística, que aí fechou o teatro, fechou tudo, não tinha mais como gravar. Terrível profissionalmente, mas foi a melhor época da minha vida. É mesmo? Vou trazer o contraste pra vocês. Por quê? É sempre assim, né? Pera nos comerciais. Por que eu tô falando isso? Porque na pandemia eu fui forçado a me reinventar. Porque eu tava numa zona de conforto. Eu nunca fiquei sem trabalhar artisticamente. É por isso que eu falo, sou um abençoado. Todo ano eu sempre fazia de 1 a 2 produtos. Então, ou seja, era 7, 8 meses empregado. E o tempo que eu guardava o dinheiro me sustentava nesse mês. Porém, veio uma pandemia no mundo, global, uma profissão de contato que o mundo não tem mais contato. Pois é. Então, eu estava com 3 novelas no ar, de reprise e desempregado. Eu e o mundo, né? Principalmente na área artística. Quando reprisa, vocês não ganham nada? Por contrato, uma vez eles têm direito de reprisar nacionalmente. Internacionalmente, não. Se eles já pegam e já vendem, chega lá, mas é uma fração mínima. Não te sustenta. Não, é uma fração mínima. Rafa, só uma dúvida. Quando veio a pandemia, então você tava fazendo Amor Sem Igual. Tava fazendo Amor Sem Igual, deu um break. Amor Sem Igual, e aí até abrir novos protocolos. Eu lembro até que em Amor Sem Igual, você chegava no estúdio,
Parecia uma câmera da NASA. O cara de face shield e não sei o quê, roupão. Era terrível. A cena de beijo de Amor Sem Igual dos protagonistas foram gravados, sabe aquelas bolas de boxe que é no chão, tem a base de água com uma haste, você fica assim, ó, só que no chão. Sei. Eles colocaram um chroma key numa haste daquela pra pessoa dar um beijo no chroma key e inserir a imagem do protagonista. É mesmo? E a Record foi a pioneira na pandemia a voltar com a novela, Foi a né? primeira. Porque todas elas reprisaram, estavam demorou reprisando e a ainda pra Record... voltar, né? Eu As lembro que eu outras fiquei no emissoras. período da pandemia uns 3 para 4 meses. Tinha que fazer teste toda semana. Não, você não fazia... Fazia teste, Aqueles não, testes mas de parado. Covid. Quando eles falaram, a gente tem que fechar. De um dia pro outro. A gente tem que fechar, não vai ser mais possível e a gente vai entrar em contato. A gente liga. Foi exatamente porque isso. acho que nem eles sabiam, né, o que ia acontecer. Aliás, o mundo não sabia o que fazer. Eu tava estocando papel higiênico, feijão, arroz. Porque todo mundo achou que Uma loucura. realmente ia precisar, né? Mas por estocar as que eu coisas. falei isso pra você? Porque foi numa pandemia que eu casei. Foi numa pandemia que eu me converti. Porque eu quase morri na pandemia. Eu peguei 2 vezes Covid e eu, minha esposa, minha mãe e meu pai. E eu fui um dos 4 ali, o que mais pratica atividade física, o que mais cuida, que quase morreu, porque eu tenho problema de respiração, problema no pulmão. E eu quase fui pro vinagre. Eu saturava 67. Você chegou a ficar Eu internado? dormi 3 dias em decúbito ventral. Assim, fazia assim, ó. E minha esposa tinha acabado de casar, tá? Tinha acabado de casar, tinha um mês e pouco de casado. Minha esposa também pegou da área da medicina, brigava comigo todo dia. Vai ter que ir pro hospital, porque ela chefia uma ala ali do Hospital HC, que virou covidário. Toda a área de qualquer coisa virou covidário. E eu via nas reportagens, e isso era muito triste, que no começo as pessoas... A gente se acostumou a ver números. E não tratava aquilo como pessoas. 10 pessoas, 100 pessoas, 1.000, 2.000. E aí no final, não sei se vocês repararam, depois começava no final de jornais, essas pessoas colocar a cara das pessoas, o rosto das pessoas, para humanizar, para entender. Então eu via isso, eu falava, eu não vou pro hospital. Se eu for entubado, eu vou morrer. Eu vou morrer em casa. Olha que pensamento. E graças a Deus pela minha ignorância. Porque quem tem o conteúdo disso, hoje obviamente que eu sei, mas antes eu não sabia, era minha esposa. Minha esposa desesperada. Fazendo inalação 3 vezes por dia, tomando aquele coquetel que a gente também não sabia se funcionava. E assim, isso que eu tô fazendo com vocês, falando com essa força, essa vitalidade... Não existe. Se eu fizesse isso, eu tossia e parava de respirar. Eu tinha que ficar quieto. Então, a minha conversão veio aí. Por quê? Porque eu pensei, não é possível. Não é só isso. Não pode ser só isso. A minha vida toda, eu tenho 2 faculdades, sempre gostei de filosofia, sempre gostei de ler nessas coisas, eu sempre busquei. Por que eu tô aqui? Para onde eu vou? E qual que é o meu propósito? A vida toda. Para todo ator que for filosofar um pouco, ou for pensar na vida, não faça isso numa sexta-feira, às 11 horas da noite, tomando alguma coisa. Ele vai filosofar. E eu sempre me fiz essa pergunta. Sempre. E nunca foi preenchido. Quando eu cheguei na pandemia, e eu quase morri, e minha esposa teve que me dar 2 dias de banho, me levantar, tiveram que pessoas da igreja fazer mercado, porque não tinha condições de sair de casa, enfim. Quando passou isso, eu falei, eu vou me batizar. Eu vou na igreja. E no meu batismo com o Espírito Santo, primeiro nas águas, depois com o Espírito Santo, respondeu a minha questão que eu procurei a vida toda. Por que eu tô aqui? Para onde eu vou? E quem eu sou? E desde então me tornei um novo homem. E muito agradecido. Foi a resposta que eu busquei a vida toda. E hoje, no começo da entrevista, eu contei para vocês, né? Falei, não, eu transformei as minhas dores em vitórias. Eu sei disso hoje, na minha conversão pela palavra de Deus. Que eu tenho esse entendimento, que você faz um afastamento conforme a sua idade da situação e te traz mais maturidade. Você olha e fala, então aconteceu isso. Isso é só com o tempo. E hoje eu olho isso com a maturidade da palavra, com a calma da palavra, apesar de ser bem acelerado, mas a palavra ela me traz um chão, um teto e me traz um raciocínio. Porque o ator vive pelo sentimento. Esse é o grande problema. Se você pensa pelo coração, você tá lascado, porque o coração é enganoso. Você vai morrer. Você age por impulso, né? Porque até o sentimento vamos engana. Lá. Mas a gente sabe que antes da pandemia, teve Jesus,
Teve o Rick Teve muita Lázaro. coisa, é. Novela verdade. Jesus até hoje. As senhorinhas passam lá, tô na igreja. Ó o vaso. Você não é o vaso? Eu sou, mas vaso não fala. Eu falo, mas esse fala. Que era um bordão. É verdade. Quero que você fale muito sobre isso. Antes de Jesus foi o Rick Lázaro? Foi o Rick Lázaro, que eu tava cabeludo, Você fez barbudo. ali com Denise Del Vecchio, que é uma excelente atriz, né? um- Tinha muitos irmãos ali na mesa que eu lembro. Roger Gobet fez meu irmão de novo. Acho que vocês trabalharam juntos uns 3 vezes, não foi? Foram 3 vezes. E eu fiz 2 irmãos. Olha aí, 2 ó. vezes Ah, irmãos duas com o vezes. Roger. Olha, Ele não me legal. aguentava mais. Fala sobre Rick Lázaro pra O gente. Rick Lázaro foi maravilhoso, porque... Sabe aquela série que tinha Todo Mundo Odeia o Chris? Sim. O Nicolau, onde eu fazia o Rick Lázaro, era o da família que era sempre... Ah, fica quieto aí, Nicolau. Não tinha essa forma de dizer lá, Sim, mas era sim. isso. Era sempre o excluído. Por ser mais novo, por não ter a credibilidade. Eu trabalhava na forja da família, né? Forja, pra quem não sabe, fazia espadas, fazia ídolos, que era uma questão. Nós vendíamos Sim. isso, fazíamos as coisas, né? Nessa forja. E era muito engraçado porque ele tinha essa pureza. O Nicolau, ele tinha essa imaturidade no mundo, que é onde o Absalão não tinha, que era o meu irmão Roger Gobet. Não existe uma maldade Não, nele, né? não, porque ele não tinha isso, eu não sabia que existia isso no mundo. Então, ele sofria muito isso. E era um papel que, assim, eu já fiz vilões. Já fiz um vilão na vida, que inclusive foi uma experiência incrível, né? Fazer um vilão. Mas as pessoas sempre atribuem as personagens a mim, a personagens mais leves, a personagens de núcleo de Fofinhos. Acho que comédia. combina, de repente, mas se Sabe você por quê? acha Porque que você é um se produto. identifica mais? Não é porque assim, televisão a gente tem que entender o seguinte: não importa a sua idade, não importa o produto que você vende. Você Sim. aparenta o quê? Você aparenta ser vilão, você aparenta ser mais novo. Por exemplo, eu sou mignon, nariz pequeno, queixo pequeno, corpo pequeno. Então, normalmente, eu passo por coisas que eu seria o irmão mais novo. Ou eu sei Pega que até eu cheguei na personagens com uma Record. idade mais nova. Eu cheguei na Record fazendo o menino do colégio. Hoje eu já faço o professor mais novo. Passou. Mas eu ainda tenho esses traços, e é importante saber isso, não como uma questão de vaidade, mas como uma questão de onde você se encaixa como produto. Sim. Isso é inteligência. Você tem que saber no que você é vendido. E na minha vida, eu sou um pouco assim, sabe? Eu opto sempre pelo simples na minha vida. Pelo menos eu começo uma conversa pelo simples e por onde eu e vocês a gente entende. Porque se a gente vai rebuscar, se a gente vai depois aprofundar na conversa, isso é um outro passo. Porque tem gente que começa a conversa por assim. Por exemplo, eu tô conversando com vocês. Aí você falam, por exemplo, e teledramaturgia? Ah, eu não gosto de teledramaturgia. Você acabou a conversa. Não tem mais conversa. Acabou. Agora, se a gente parte de um pressuposto onde você tem uma opinião e eu tenho outra para nós chegarmos numa conclusão, aí ok. Então, voltando para essa vertente das novelas e do Rick Lázaro, foi exatamente isso. Eu sempre construo meu personagem assim, tá? Eu pego uma folha em branco, entendo o contexto, porque tem coach, tem historiadores, é todo um trabalho intelectual. Só que na hora de você chegar, é o trabalho que eu falo, o simples funciona, que é o que a faculdade, o que é o início da primeira aula. Aula 0, nenhum. Como construir um personagem. Quem ele é, quantos anos ele tem. Porque você preenche a personagem. Você deixa ela preenchida aqui, ó, nos olhos. Que depois você cria as coisas. Você primeiro tem que ter uma base. Então é assim que eu construo os personagens, e o Nicolau foi assim. Foi a sua primeira novela bíblica? Nicolau, sim. E você sentiu muita diferença quando você entrou para essa área, fazendo uma novela nesse tipo, nesse estilo? Senti. E foi uma diferença, um desafio artístico. E assim, e foi quando a palavra começou a entrar em mim. Não foi a minha conversão, mas foi quando a palavra começou a entrar em mim. Porque uma novela bíblica, ela é atemporal, como a palavra não muda, porém, ela não é com essa vestimenta, não é com essa fala. Por exemplo, eu trabalhava numa forja. Imagina, trabalhar numa forja. Hoje tem, mas é só para mérito ilustrativo de uma época que não existe em parques, essas coisas assim. Então, você aprende habilidades novas e se portar de um jeito que não é hoje. De repente, eu frequentava núcleos que tinha, por exemplo, uma feiticeira. Mas a feiticeira? Aí a mulher se pintava, ou um vilão do palácio. Aí usava todo preto, usava uma maquiagem. Então, a arte e a novela bíblica te possibilita isso.
Você fantasiar trabalhando com a palavra, Fica mas mais fantasiar. nítido fisicamente, assim, a montagem do personagem? De Também. quando ele é um vilão, de quando... Também. O que cada um vai fazer? Sim, também. Você acha que... Não, fica porque você tem que montar um estereótipo. Você tem que montar um estereótipo, ainda mais se assim, a palavra, por exemplo, bíblica, dá uma menção. Mas no caso, por exemplo, falando do Nicolau, para não pular de outra novela, ele não era bíblico. Nicolau foi uma invenção. O meu pai existia, minha mãe existia, o meu núcleo existia. O Nicolau não. Então, como que o Nicolau vai transitar num meio de, biblicamente, que existiu, mas o Nicolau não existiu? Nossa. Então é muito doido. Aí você fala, peraí, eu não posso sair do contexto. Como que eu vou me inserir nisso? Entendeu? É uma construção muito particular. Que eu vou trazer... Quando um ator fala, todo ator traz um pouco de si em cada interpretação. Que isso que dá o DNA. Eu nunca vou fazer como você e você nunca vai fazer. A gente pode trabalhar na mesma linha, mas eu tenho o meu jeito de fazer. Sim. E você tem o seu. E é muito particular, porque é uma carreira que constantemente, como vinho, você está amadurecendo e ficando melhor, devido às experiências que você acumula. Então é maravilhoso, não tem esse senso de estética que anteriormente nós conversávamos. Isso é o que a mídia impõe para vender coisas. E isso não é um papo de, vamos lá, vamos ser contra a mídia. Não é nada disso, não. É só uma questão de raciocínio e bom senso. Para vender revista, para vender tendência, para vender marca. A área artística não é assim. Minimamente você tem que cuidar dos dentes, tem que cuidar da pele, da visão. Isso é básico. A aparência, né? É básico. Você tem uma espinha na testa, vai lá cuidar. Entendeu? Seu dente tá caindo, vai cuidar do dente. Mas não por uma questão de vaidade, uma questão de instrumento pro trabalho. Tanto que eu fiz personagens que eu já precisei raspar o cabelo, que eu precisei deixar a barba. Que sem, É isso que eu ia ser perguntar. desprendido de vaidade. É isso que eu ia te perguntar, Rafa. Por exemplo, a gente sabe que você fez personagens de vários tipos. Existe algum que você consegue falar, esse foi muito difícil, esse foi Existe. um personagem bem desafiador pra mim? Como eu disse pra você, eu sempre fui atribuído a personagens mais leves, personagens engraçados ou personagens que tenham um leve tom de comédia ou uma sacada, que inclusive isso é técnica também. Você tem que pensar na hora do texto que vai, né? Mas eu nunca fiz o vilão, que é politicamente incorreto. Inclusive, na minha vida, eu procuro não ser assim, porque a palavra me ensina, né? Ela nos doutrina, nos molda e nos converte. Por isso que chama conversão, né? Você vai na contramão do mundo, você vai na contramão da cultura. Eu não sou a cultura que o mundo prega. Eu faço parte da área artística, eu não pertenço a ela. É um instrumento de evangelização para mim isso. Porque eu estou levando a palavra. E se eu não estou levando a palavra na arte, indiretamente, quando eu tenho a possibilidade, eu falo. Você me deu uma oportunidade para não ser inconveniente. Sim. Então, por exemplo, mas o que foi mais difícil pro Rafa, que foi criar filho único? Eu tive um irmão que faleceu, Gabriel, 1 ano antes de eu nascer, com problemas pulmonares. E aí eu cresci numa redoma de super proteção da minha família, que me deu tudo, como eu contei pra vocês. Então, eu sempre fui politicamente criado num lar correto, vamos dizer assim. Meu pai com a minha mãe com meu pai, tudo encaixadinho. Aí cheguei na área de formação profissional, tudo. Aí chega, por exemplo, pra você fazer um vilão. Eu fiz um vilão na novela Vitória, da Cristiane Friedman, que era o Enzo. E aí eu apelidei como Enzo o Cachorro Louco. E ele era um neonazi. Terrível. O pior ser humano que já existiu na face da Terra. Não precisa nem dizer. E aí eu tive que raspar a cabeça, ficar mais forte, usar um estereótipo de roupa. Fazer que cara era... de mal. Mudava a voz, mudava tudo. Então, assim... Até a forma de olhar tem que mudar, né? Sim, tudo. E foi muito difícil pra mim, sabe por quê? Porque eu tinha muita cena de violência física, não só verbal, como preconceituosa, com vários tipos de raça, cor e, enfim, opções. A personagem tinha isso. E eu tive que fazer um laboratório. E eu fui atrás, tanto que já tentaram reprisar a Vitória 2 vezes na Record e não deixaram. Você sabe muito bem disso. Porque é politicamente incorreto, para não fomentar isso, né? Foi muito forte. Aonde, na novela Vitória, o protagonista era um cadeirante, tinha um núcleo de neonazista. Então, assim, era muito forte a novela, ousada pra época. Ferrari, né? Bruninho Ferrari. Então, uma novela ousada pra época. E eu fiz essa personagem, aonde a líder era a Juliana Silveira, que ela fazia a Priscila, e o meu parceiro de negócio nas maldades era o Paulão, que era o... Meu Deus, me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Então, era um núcleo muito forte, aonde o vilão principal da novela... era o vilão das flechas. Não sei se vocês lembram da novela. Então, esse núcleo aí era de extrema violência. E eu era o linha de frente. Que era, por isso, Enzo Cachorro Louco. Que ele falava, você tem uma missão. Vai lá e mata. Vai lá e faz. Então, eram cenas de extrema violência física. Foi onde eu aprendi a atirar.
onde eu aprendi a ter capotamento de carro. Uma novela extremamente complexa. Muita ação. Muito, só ação. Tanto que era aquela coisa, existe o Ibope, né? Que é o medidor de Ibope. Quando entrava, e a gente procurava saber disso, só para entender, quando entrava o nosso núcleo, ia ter ação. O Ibope subia. Olha. Porque ia ter coisas diferenciadas. Então, assim, era um núcleo muito usado na novela. Então, assim, eu passei por coisas maravilhosas ali na questão complexa de desafio. Quanto tempo você precisou fazer laboratório para Eu fiquei 2 preparar meses. para esse Quase 2 meses, fisicamente, porque olha que loucura. Eu saí, agora que eu lembrei, eu saí de uma produção que era o Tomás, que eu falei pra vocês, 1.800, sobe costeleta, desce costeleta, sobe costeleta. Quando eu tava acabando a novela O Rico Escrava Mãe, já estavam falando, Rafa, vai vir uma novela daqui tanto tempo, quando acaba aqui e tal. Eu já tava me preparando. Eu falei, tá, lembra que eu falei do processo? É importante morrer um ciclo para poder nascer outro. Não pode misturar. Se misturar, dançou. Aí que o ator fica maluco. Que é quando você pega a personagem e o ator tá aqui. O ator controla a personagem. É um interruptor. Liga e desliga. Você imagina, você faz um vilão. Você vai sair na rua, terminou aqui, você vai matar os outros? Não pode. Você vai fazer seja qual for. Então, isso aí é uma esquizofrenia. Então, o que acontece? O personagem tá aqui. Quando acontece que nem esses casos, hit LED, essas coisas assim, é quando existe uma falta de inteligência associada por alguma coisa química ou por algum problema mental, onde a personagem toma conta da psique da pessoa. A pessoa fica maluca. Porque você fica numa imersão. É muito sério isso. Por isso você tem que ter esse psicológico também trabalhado. Isso foi... Pra quem que foi que veio aqui? Eu acho que foi o André Matos. O André Matos. Eu até falei pra ele, como que você faz? Você se prepara pro personagem e depois você tem que se despedir do personagem. Ou até mesmo durante o processo, tá no ar ainda a novela, mas você acabou de gravar uma cena Tem super que matar. forte, né? Tem que matar. Você, um vilão, acho que é mais intenso ainda, né? Como é que você desvincula? Você tem que desvincular personagem para você seguir sua vida. Você vai sair dali do estúdio. Sim, sim. Tanto um vilão quanto também um mocinho, sabe por quê? Porque o grande desafio do ator, que fica muito tempo na carreira, é você não ser aquela pessoa que fala, lá vai o Rafael fazendo de novo ele. Olha lá, ele de novo. Mas isso aqui não era o mesmo ator, não era o mesmo personagem? Você tem esse desafio de você tramitar ali numa corda bamba, muito arriscada de interpretação, para você não ficar sempre o mesmo. É lógico que o público vai olhar, vai falar, pô, esse ator é lá da outra novela, né? Deixa eu ver esse. Natural isso. Porém, você não pode fazer a mesma coisa do trabalho anterior. Aí você tem 20 anos de carreira. Como é que você não repete uma personagem? Então, viu que é um trabalho de difícil mental, de criação. Então, por isso você vê o ator sempre assim, ó. Um ator, ele tá sempre no laboratório. Não é que é loucura, mas ele tá sempre atento. Nunca tem tempos mortos, como eu falei. Você tá aqui, aí de repente você... isso aí eu vou usar, não sei o quê. Isso aí eu vou antenado usar, em tudo, né? O tempo você tem todo. que estar. Inclusive pegando até de outras pessoas, né? Observando muitas pessoas, né? Eu faço isso. Inclusive, Rafa, nessa novela Vitória, a Lucinha Lins estava nela, né? Inclusive fazia parte da sua casa, Henrique Lázaro, que né? ela foi minha ama de leite. Ama de leite, cuidava de mim. Então, assim, eu tive grandes privilégios. Tenho até hoje, mas, enfim, eu tive grandes privilégios de trabalhar com grandes atores. Por exemplo, eu trabalhei com Paulo Figueiredo. Gente, Paulo Figueiredo, dá um like aí, procura aí. Paulo Figueiredo, dá um Google. Paulo Figueiredo, ele fazia rádio TV, rádio novela. Não existia câmera. Não existia câmera, era rádio. E eu trabalhei com esse ser humano. Que honra, né? Incrível, humilde. Olha, então eu passei, como você falou, Lucinha Lins. Passei por grandes que têm a minha idade, ou mais que a minha idade, de profissão. E aí imagina que você fica mais antenado ainda, não é? Porque eu fico, você... Sabe o que eu faço? Né, pra não, responsabilidade e antenado em tudo que eles fazem, né? Porque você pega como um exemplo. Quando eu não tô fazendo, óbvio que a novela, assim, ela é cansativa no aspecto físico, né? Quando você termina a sua cena, alguma coisa assim, ou você já vai embora pra estudar, enfim, ou vai tocar a vida. Mas eu sempre me atentava, falava, quem tá no próxima cena, no mesmo set que eu, ou tá num set próximo? Aí, se eram esses grandes, eu ia pra aprender. Porque é aprendizado, é habilidade adquirida. Né? Entendeu quando eu falei lá atrás que uma faculdade, uma formação é fundamental, não tem como fugir disso. Mas ela não te prepara pro dia a dia. É só a experiência e o dia a dia que prática, te coloca. Né? E E aí, vamos agora falando sobre a novela Jesus. A novela Jesus foi um aprendizado. Gente, que novela assim, incrível. Foi né? um aprendizado. Tanto que eu acho que
Até hoje, eu acho que esse foi o maior papel, pelo menos que eu posso dizer, de visibilidade que as pessoas lembram quando olham pra mim. Isso, em contrapartida, é bom, porque as pessoas olham pra mim e falam, você não era o Vaso? Quer dizer que eu não envelheci tanto? Nada. Mas assim, porque realmente foi muito especial. Você imagina também, fazer uma novela Aquela Jesus. novela era toda especial. E aí, justamente, eu fiz uma personagem, o Hélio, que é apelidado carinhosamente de Vaso, onde o Vaso não fala que eu era um servo, mas era um servo um pouco ousado. Atrevido, da Joana de Chuza. Intrometido. Intrometido. Então, sabe aquela coisa do Chaves? Mas que ela não vivia sem, né? Não vivia assim. Todo mundo parava de falar, professor linguiça. Era mais ou menos isso. Ele soltava umas coisas onde era inconcebível no contexto bíblico. Um servo não faz isso. Que era a parte leve da novela. Que foi um servo extremamente necessário. Foi um personagem extremamente necessário porque dava uma leveza, realmente, né? Tava ali na casa de Pilatos ou ali no lugar onde todo mundo e tava ele ali meio que fazendo uma gracinha e era chamada a atenção, ficava... E aí que a gente entra no contexto de que não existe personagem pequeno. Deixa eu contar quantas falas eu tenho. Pelo contrário. Imagina. Começou o cinema ou a TV, começou muda. Por que eu tô falando isso? A protagonista, vamos colocar assim, desse núcleo, era a Joana. Só que eu era escada pra Joana subir e chutar pro gol. Então, a Joana não existia sem o Hélio e o Hélio não existia sem a Joana. Tinha sentido. Então, por isso que eu falo, é um trabalho em conjunto. Você tem que ser generoso na hora de interpretar. É a arte. Essa coisa de ator... Existe, como em qualquer outra profissão, ator que não é generoso, ator que não joga junto, o ator ou atriz que faz aquilo um pouquinho de maldade. Enfim, existe a maldade no mundo aí em todas as profissões. Não funciona, ou pelo menos não se sustenta na profissão. Porque hoje, os diretores e as pessoas que selecionam o cast, lógico que eles escolhem sempre um pilar de um núcleo, um pilar do outro, que são pessoas mais conhecidas ou que vão segurar texto, né? Mas eles preferem trabalhar com pessoas, vamos dizer assim, colocar esporadicamente uma coisa que não existe. Uma pessoa mediana, mas que não dá trabalho, que sabe jogar junto, que não vai causar confusão no set, que não vai ser maluco, do que aquele estrela. E não existe mais hoje isso. O cara deu uma de estrela, você tá fora do contexto. Tá descartado. Que nem aquela coisa do diretor entrar e escorraçar o ator. Lembra que existia isso? Sim. Dessa humilhação? Isso hoje dá processo. Claro. Acabou. Não existe mais Por que isso. não pode fazer isso, né? De maneira alguma. E depois de Jesus, aí você já engatou Reis? Foi isso? Não, Depois Amor Sem Igual, né? Eu fiz Amor Sem Igual, que eu fiz o Juliano Fura-Olho. Caipirinha, né? Caipirinha que trabalhava com hidropônicos. E sabe como foi a escalação dessa novela? Por isso que eu disse pra você, a televisão é assim, ó. É 1, 2, porque é time is money. É muito caro fazer novela, ainda mais bíblica. Mas todo tipo de novela é muito caro. Eu fui o último a ser escalado, a novela já tava sendo gravada, o pessoal me ligou e falou, Rafa, como tá a sua agenda, tal, pra daqui uma semana? Eu falei, tô de boa. Então, daqui 4 dias, você pode vir pro Rio? Já tem um hotel aqui, você tem que fazer a prova de figurino e tô te mandando o texto pra você gravar. Olha isso! Eu cheguei gravando e não foi a cena inicial, apresentando a personagem. Eu já cheguei no meio do campo, conversando já com o protagonista. Com o protagonista. E assim, que era o Rafael Sardão, que fazia ali com a Poderosa. Com a Poderosa. Então, assim, Mesquita, né? com a Dai Mesquita. E aí eu já chegava falando com ele. Aí, sabe como eu fiz isso? Eu fui num avião, olhando o YouTube e falando, deixa eu entender o contexto. Hidropônico. O que é hidropônico? Hidroponia? Não faço a mínima ideia. Será que é um instrumento? O que será que é isso? Você nem internet no avião pra poder pesquisar. Eu não sabia o que era isso. Que não, peraí, é um caipira, mas é um caipira que tem que ser letrado, um caipira estudado. Como é que foi isso? Eu fui juntando, vendo vídeos de YouTube, desde caipira máximo, a gente Você mesmo foi fazendo um laboratório de flash, né? Não tinha muito tempo. Aí gravava, me ouvia a fonética, ouvia a expressão, olhava, não, isso foi demais. Né, também, que era importante. Isso não funciona. Aí tirava e fazia. Eu fiz isso como que, assim, uma imersão em 2 dias. E saí gravando. E a partir do momento que você abre a boca na câmera e ela gravou, você não pode mudar. É uma responsabilidade, você vai ali 5, 6 meses. Tem que seguir então imagina aquele padrão. Você não pode, mudei. Não pode, amigo? Pode. Que isso? Não existe isso. Então, é pressão. Tem que saber lidar com pressão. Tem que saber lidar. Muita emoção, hein? E aí depois veio o Reis. Aí veio uma, se eu não me engano... Eu quero chegar no Reis, né? Porque... Até mesmo porque Amor Sem Igual. Então. Veio o Reis. Reis foi maravilhoso. Por que fazer Reis foi maravilhoso? Primeiro porque é um contexto bíblico que eu não tinha me aprofundado. E eu fiz o Amasa, que era um dos valentes,
de Davi, que é o sobrinho de Davi. Então ele conviveu com Davi, todo aquele processo que é em grande medida, as pessoas, quando você fala de rei Davi, lembra do gigante, da pedra, Sim, né? É uma sim. passagem muito conhecida. Muito importante. Sim, existiu 3 fases de todos os valentes. Foi a maior fase, até agora Reis, se eu não me engano, tá na 10ª temporada agora, mas foi a maior fase de Reis porque durou 4 temporadas, 4 temporadas e meia a nossa parte, que nós entramos no final da 4ª temporada e fomos até o final da 7ª, gravando, porque teve passagem de tempo, né? Então, eu tive que aprender a lutar. Eu tive que aprender a andar de cavalo. Eu e todo mundo, né? Lá tinha andar muita de cena cavalo. de luta, né? Eu levei 10 pontos na testa, não sei se vocês conseguem ver. verdade? De verdade? Aqui na testa, Gente. porque existe um dublê pra você. Eu sempre fui aquele cara que assim, subia Que na não quero, árvore, não preciso jogava do dublê. bolinha de gude, saía, falava que não jogava precisava. pedra nos outros, saía correndo, sempre atentado, né? Então eu gosto, tanto que eu me formei em educação física, eu gosto do físico, né? De estar lá fazendo. Se eu posso, eu tiro o dublê. Mas assim, você tem que encarar como produto. O seu rosto é insubstituível quando você está inserido Você num não pode colocar contexto. em risco. Você não algo que pode vai- colocar teu rosto, porque tem uma fala ali, num contexto muito maior do que você. É a obra, não é você. Você tem que olhar como um todo, sem vaidade. Você tem que olhar a obra. E você está inserido nessa obra que é uma fortuna ser feita. Se você se lasca, em alguma medida, você prejudica. Você tira teu tempo de tela, que eles vão ter que adaptar o texto, e vai prejudicar o andamento da obra, Sim. que já é assim, ó, vai. Acelerada. E nessa vez que eu machuquei, foi no finalzinho da novela, que você faz, por exemplo, você recebe o texto, e aí tem lá no texto uma coisa assim, Amasa tem um momento bíblico dele, um momento auge, todos os valentes tiveram. E o meu momento bíblico, aí tem lá uma luta, isso é sempre assim, que os valentes ganhavam pela fé. Era aquilo que você não vê, não é pela força física. Por isso que ninguém entendia naquela época e as pessoas começaram a entender o que era o Deus de Israel. Ou o Davi, que era segundo o coração de Deus, né? E as pessoas começaram a entender que a gente ganhava batalhas intransponíveis pelos olhos humanos, mas a gente não trabalhava pelos olhos humanos. Então essa foi a grande sacada. E nesse dia, um dia anteriormente, se entrar na rede social aí, vai ver várias lutas, várias coisas que a gente ensaia. Rola no colchão. No seu Instagram, inclusive, tem alguns vídeos, né, Rafa? Tem. Você entra lá, dá uma checada lá, tá oficializado. E aí você luta com espadas de madeira, só que elas são exatamente iguais às de metal, de ferro, que você usa quando não tem luta. Você usa para close, você usa no palácio, arquitetando a próxima invasão, com todos os valentes e o Davi com mapa, que aí ela é muito mais bonita, né? Bem mais trabalhada. E numa luta, você tem que ser madeira, porque é pesado tudo. Nessa, eu marquei com o dublê para ele bater em cima. Então, automaticamente, você dá o texto, chuta, é tudo coreografado, gente. E lance de câmera para deixar... Então, você estuda, né? Vê onde estão as câmeras posicionadas. Então, vai lá, vamos fazer a parte do Amasa agora. Porque aí tem um outro valente, ele grava tudo que é minha parte, depois grava tudo do outro, aí cola na edição. Vamos fazer o Amasa. Aí, bate aqui tudo. Na hora que eu virei para falar para matar o próximo adversário, o combinado era ele bater em cima. Então, eu já automaticamente... Por isso que eu falo da inteligência. Inteligência supera tudo e transpõe qualquer barreira. Na inteligência que a gente tinha gravado, eu já me abaixaria. Na hora que eu me abaixei, ele bateu embaixo. Quase me cegou. Deus. Mas acontece. Saiu um teaser da novela que era Real e Brutal. Aí eu falava, tá vendo? Foi Real e Brutal. Aí quando eu levei a porrada, eu abaixei, fiquei um pouco tonto. E a gente tá com aquelas armaduras de couro, né? Tudo apertada. Pesada, né? E aí e tava com sangue quente. E aí eu fiquei tonto, abaixei. Aí para. Aí parou o set. Rafa, o que aconteceu? Aí eu levantei, todo mundo... Eu falei, tentei abrir o olho assim. Automaticamente, falei, estourou meu olho. Ai, Automaticamente, estourou meu olho. Aí veio correndo um amigo de cena, falou, Rafa, você tá bem? Eu falei, bateu no olho? Aí o cara, não, Rafa, mas abriu um corte na testa. Aí que eu fui ter calma pra fazer isso aqui, ó. Aí tirei o sangue do olho. Porque você achou que era o seu olho, Eu achei né? que era, mas era o sangue que tinha escorrido, porque é uma área E vascularizada. tava quente, né? Imagina a adrenalina ali. E aí eu saí, levei automaticamente, menos de 3 horas, fui levar ponto cirúrgico, mas depois de 3 dias, foi uma loucura. Eu pedi.
conversei com o cirurgião plástico, tudo. Eu falei, eu não vou. Isso é uma opção minha. A empresa se colocou totalmente, deu todo o que eu precisava. O suporte falou, Rafa, você não precisa. Eu falei, eu assumo o risco, assinei um termo, eu assumo o risco e não quero prejudicar a obra. Fez uma reunião de equipe, uma escolha que o Rafa fez. Então, nós gravamos em 2D e tudo que tinha luta, porque você imagina, o cirurgião falou assim pra mim, Rafa, você não pode fazer esforço físico nem ficar no sol. Eu falei, então você não sabe que é novela bíblica e não conhece o Rio de Janeiro. Nossa, meu Deus. É tudo Todas as cenas são no sol, aí só tem luta. Não, e o Rio de Janeiro ainda? Rio de Janeiro. Aí eu falei, meu Deus. Sensação térmica 60 graus. E agora? Aí teve uma reunião de pauta, enfim, decidiram pegar as minhas cenas. Aí tudo que era luta, colocavam um dublê e mudavam pra não aparecer meu rosto. E as cenas eram 2D. Gravava que nem egípcio. 2D. E quando não ele fazia uma coisa assim, eu tava com micropore, né? Com maquiagem em cima. A computação apagava. Né? Perfeito. Então, assim... Muita emoção. A gente tem papo, né? Vai ter que voltar. Rafa, ia Vai ter que render voltar. mais um podcast, né? Porque o nosso horário tá apertado, mas não podemos encerrar esse podcast antes de você falar sobre as ações que você faz junto com a sua esposa. Você tem um trabalho, um projeto social. Fala um pouquinho. Sim, olha, eu sempre fui militante da causa parkinsoniana, porque eu acredito que a gente sempre tem que transpor e ir além. E a televisão foi um veículo, para mim, de grande exposição, para estar no lares das pessoas. E eu olhei e falei, além da minha arte, além do produto que me me dado na hora para interpretar e levar e transformar a pessoa, o que eu posso fazer além? O que eu posso ser mais do que isso? Porque isso é pouco só. Não pode ser só isso. Eu falei, vou me associar a uma causa social. Então, eu abracei a causa dos parkinsonianos no Brasil. Isso já fazem 9 anos. Fui para Brasília, lutei por leis, tudo, enfim. Casei, resumidamente casei. E hoje eu tenho um centro de reabilitação neurológica junto com a minha esposa, onde que ela que dá a parte clínica, o irmão faz a gestão financeira e eu fico responsável pela parte de mídia e contar as histórias dos pacientes. E esse chama neuromodulação. E esse tratamento que nós usamos está na PL, para virar um projeto de lei pela Maria Rosas, que é filiada aos republicanos, e ela nos está nos ajudando a colocar isso no SUS. Então, eu peço para você que está vendo aí que é de grande ação social isso, que entre nas redes, que confira e veja como isso pode beneficiar o outro, que não é somente com Parkinson, é todo e qualquer tipo de doença neurodegenerativa, AVC, Parkinson. Então, esse tratamento que é a neuromodulação não invasiva, ele vem revolucionando o mundo e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Seria incrível realmente ter à disposição através do SUS, né, para as pessoas que não têm condições. E como é que faz então para a galera entrar e conhecer um pouco mais do projeto? No Instagram tem um arroba aqui embaixo, neuromodulação, tem um arroba ou da minha esposa, DRA, doutora Carolina Souza, né? Eu brigo com ela para colocar um Montagner, fala, vai te dar um status. Ela fala, não, mas já construí minha carreira com Carolina Souza. Eu falei, então fica, falo para ela. Mas ou DRA Carolina Souza, e lá nós temos o que é a neuromodulação, temos os depoimentos das pessoas reais, que são provas sociais que a gente está levando para colocar em Brasília, que já existe uma PL, está em tramitação, em votação, para virar projeto de lei. Mas isso passa por vários processos, e a gente precisa de votação. Então, você que está assistindo o podcast, vocês, tem o link de acesso, e repito, é pela deputada federal Maria Rosas, que está nos ajudando a encabeçar, uma mulher de Deus, uma mulher focada, sempre em grandes causas sociais. E é isso, a gente precisa fazer isso virar projeto de lei com a votação do povo, porque é para o povo, né? Que quando você entra no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, disponibiliza isso de graça. Né? Então, porque é um tratamento elitizado e que melhora todo e qualquer tipo de doença neurológica não invasiva. Então, vai ajudar muitas pessoas. Eu Parabéns peço ajuda. pelo projeto, viu? Para você e para sua esposa, Carolina. Carolina Souza Montagner. Rafa, com certeza vai ser um projeto que vai dar muito certo. Amém. E vocês vão estar junto aqui os dois para contar. Isso, vem com a sua esposa, Ari, por falar favor, para falar só dessa... sobre o projeto. Vai ser incrível. Mas aí eu já vou dizer, aí é ela que vai falar, porque ela é o cérebro dessa operação, hein? Opa, manda ver, tá convidadíssima, Você não Carol. precisa ser vaso, tá? Você Tá bom, pode ser posso falar um negocinho? Pode, Tá bom, pode. É isso Rafa, aí. obrigado por ter vindo. Precisamos encerrar, mas bom. a gente é muito grato mesmo porque você abrilhantou aqui a nossa mesa, pode ter certeza disso. E o nosso podcast está de portas e braços abertos para te receber sempre.
Tá certo? Eu Sempre, queria sempre. Parabéns. queria muito agradecer o convite, da oportunidade de fala, de expor o que eu penso. Espero que a minha fala tenha chegado no outro e, de certa forma, somado também, porque até então, senão é simplesmente uma vaidade. E a ideia de estar tramitando aqui, seja num podcast ou fazendo esse projeto de lei ou através da minha arte, é a transformação para levar a palavra através do ser humano, para melhorar o ser humano. Então, espero poder ter somado. Com Com certeza você certeza. está somando e muito na vida de todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Parabéns mais uma vez Obrigado. pelo projeto e está convidadíssimo, como o Wagninho falou. Eu vou voltar, hein? Se for só por Opa, educação, demorou. vocês estão Mas lascados. não, aqui Eu vou não é- voltar, aqui hein? a Eu gente volto. não faz linha, não. A gente fala ali, ó, no front é a real. Entendeu? Muito obrigado. Obrigada e parabéns, viu? Obrigado. É isso aí, galera. Infelizmente tem que acabar, né? Como o Rafa falou, sempre tem um ciclo, fecha um ciclo aqui para abrir um novo ciclo. E é claro que ele vai vir outras vezes aqui no nosso podcast com a esposa dele para falar sobre os projetos e muito mais. Mas olha, não esquece, gente, se inscreve no canal, compartilha todo mundo aí, ativa o sininho, segue aqui no YouTube, também no Instagram e também no TikTok. Beijo, né, Wagninho? Gente, muito obrigado. Olha só, quinta-feira que vem nós estaremos de volta com mais um convidado incrível e com muito assunto pra gente compartilhar com vocês, tá? Então não esquece, ó, compartilha o link, manda pra família, manda pros amigos e a gente tá sempre junto. Eu quero agradecer a todos que estão vendo, o Brasil tá vendo. Gente, ó, fiquem com Deus, muito obrigado. Lá, Rafa, ó. Deus tchau abençoe. pro pessoal. Deus Vamos abençoe, dar pessoal. a nossa fotinha. Gente, até quinta-feira. Deus abençoe. Beijo. É só gratidão.